Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo, quero mostrar aqui para vocês algumas posições que eu estou já posicionado, essa compra, por exemplo, com conceitos de Wyckoff, né? Esse trade aqui com esse resultado de $700 mais ou menos, é uma posição menor, mas com todo um contexto e um desenvolvimento aqui um pouco diferente que eu quero mostrar para vocês. Tem essa outra posição que a gente fechou agora há pouco de 5 mil e pouco, que tá aqui o resultado do lado direito, que foi um trade legal que eu quero explicar para vocês todos os detalhes, porque entender isso daqui e começar a trabalhar com contexto nas suas operações é o que vai mudar completamente os seus resultados daqui para frente. Então, isso é um objetivo que você tem que ter, né? Aprender a trabalhar com contexto no mercado, eu quero te explicar isso nesse vídeo específico sobre esse tema, porque toda técnica que você aprende e tenta colocar ela em prática de maneira aleatória, né? Você pega um conceito técnico aqui, outro conceito técnico ali e tenta aplicar isso no mercado. Não vai funcionar tão bem, tá? Isso com qualquer técnica. Para uma técnica realmente ela se encaixar, funcionar bem, precisa estar dentro de contexto. Você consegue puxar o potencial daquilo ali quando realmente aquela técnica está bem localizada, dentro de contexto, junto com outros conceitos técnicos que juntos vão formando um contexto operacional e esse contexto operacional forma ali uma verdadeira oportunidade de trade para você participar. E isso não é um negócio tão romântico assim. O mercado realmente constrói isso frequentemente e isso sim é aplicar suas técnicas corretamente. Todo mundo, do mercado inteiro, aprende conceitos técnicos e colocam eles em prática para lá e para cá. Configurou ali, eles pegam, configurou aqui, eles pegam. Só que, cara, o mercado precisa configurar os cenários dentro de contexto para aquilo ali estar realmente válido. A gente vai entender isso nesse conteúdo. Olha só, deixa o dedo no like, se inscreva no canal se você não for inscrito. Bora começar com esse conteúdo que vai te ajudar a ter melhores resultados e operar tomando decisões mais sólidas. Olha só, aqui a gente vê uma estrutura, isso daqui é um Wyckoff, né? Uma estrutura de Wyckoff, uma grande estrutura de compras institucionais acontecendo aqui no gráfico de 1 hora. Tá? Então a gente vê o mercado caindo, desenvolvendo um movimento de baixa e ele começa a consolidar. Isso é uma estrutura lateral. Essa estrutura lateral ela tem muita característica de processo acumulativo, ou seja, muita característica de grandes compras institucionais acontecendo nessa estrutura lateral. Isso é uma estrutura de acumulação de Wyckoff, tá? Ela tem essas características e é esse o fundamento por trás. Então, o mercado começa a andar de lado e você vê que a gente sempre marca a parte de cima da estrutura no evento de AR e a gente sempre marca a parte de baixo da estrutura no evento de SC. São os primeiros eventos ali das estruturas. Então, o suporte da estrutura está marcado, a resistência da estrutura também está marcado com essas linhas. E aí a gente sabe que quando o mercado fica furando a resistência várias vezes, que são esses eventos, né? O A, evento de MSOS, esses eventos são sinais de força. Isso aqui vai mostrando que tem muita pressão de demanda nessa lateralidade, o que mostra que está havendo possivelmente compras institucionais e que a oferta não está tão presente. Por isso que o mercado fica furando a parte de cima da estrutura sem parar e ele não fura nenhuma vez a parte de baixo durante a fase A e a fase B das estruturas, que é toda a parte lateral. Então, enquanto o mercado está ali consolidando, andando de lado, fazendo o possível processo acumulativo, a gente vê esse comportamento, ele vem construindo essa narrativa, né? Construindo esse contexto. Ele fica furando realmente a parte de cima várias vezes e ele não fura nenhuma vez a parte de baixo. Então, isso daqui é um contexto legal, ele faz uma grande captura de liquidez, que é o Spring, e vem gerando uma compra muito bonita aqui embaixo, que a gente mapeou aqui no nosso ambiente de prática, né, lá do treinamento de excelência trade. Todas essas oportunidades são desenhadas com antecedência, todos os dias, aqui no nosso ambiente de prática, né, no meu programa de formação, em todos os mercados, tá? Mini índice, mini dólar, forex, criptomoedas, bolsa americana, né, mercado americano, enfim, todos os ativos Nasdaq, S&P, Dow Jones, Shell SD, enfim, todos os mercados, 17 ativos diferentes, né, todos os ativos desenhados com antecedência de todos os pontos de compra e venda, onde que eu vou comprar, onde que eu vou vender, tudo desenhado, isso ajuda demais no seu desenvolvimento, né? Então aqui ele vem criando uma estrutura de continuidade de alta, 1, 2, 3, puxa para baixo quebrando o fundo, puxa para cima renovando o máximo, e ele vem desenvolvendo toda uma estrutura vantajosa. Isso aqui é uma estrutura de continuidade alta, onde cria-se ali o POI, que é uma região de demanda, e voltando, a gente tem compra nesse tipo de região. Eita! Pera aí. Nossa, o trade view ficou louco aqui. Voltando, a gente tem compra na região. Então, a região está marcada aqui, voltando, a gente tem compra. Tem um vídeo aqui no canal, recente, que eu vim explicando toda essa
configuração, né? Se não me engano, o vídeo anterior a esse eu fui explicando todo esse trade aqui em detalhes, explicando todo o contexto, por isso que eu estou mostrando ele relativamente rápido aqui. O que eu quero realmente trazer para vocês é aqui, ó. Essa venda e essa compra pequenininha ali na frente e o contexto por trás desses movimentos que está extremamente interessante. Vamos entender primeiro essa venda que está muito bacana. E aí toda a narrativa desse movimento começa lá atrás, olha só. Se a gente vem vindo aqui para trás, a gente vê essa puxada forte aqui no movimento. Então a primeira coisa para a gente entender, vindo aqui até no gráfico de 5 minutos, é tirar o zoom desse movimento como um todo, tá? Tirar o zoom da movimentação e ver que a gente está numa grande tendência de baixa. A gente tem todo o movimento de tendência aqui de 1, 2, tá vendo? Vários topos e fundos descendentes que vem se desenvolvendo muito tempo aqui, olha só. Olha que tendência de baixa forte, né, que o mercado está desenvolvendo. Então, assim, vendas ficam extremamente favoráveis diante de um movimento de tendência de baixa tão bonito e certinho como esse. Esse é um ponto. O outro ponto é a gente vir aqui no gráfico de 1 minuto, nesse caso, vindo em tempo gráfico bem pequeno, mas isso aqui se desenvolve em qualquer tempo gráfico, tá? Nesse caso foi bem no micro, mas isso aqui ocorre em todos os tempos gráficos, exatamente igual. Então, se a gente vem aqui em tempos gráficos menores, o que a gente consegue ver aqui de maneira evidente é o mercado caindo bem agarrado, lateral, mas caindo, tá vendo? Cai de lado, mas está caindo, e do nada ele cai muito fluido e vai embora lá para baixo. Esse movimento chama ganho de velocidade à direita, tá? Ganho de velocidade à direita é um movimento extremamente interessante para você entender que tem muita presença de oferta na movimentação. É isso que significa esse movimento. É um movimento muito saudável de baixa, é um movimento que entrou bastante oferta de qualidade, tem institucional envolvido nesse movimento, tem big play envolvido nesse movimento. É isso que significa esse ganho de velocidade à direita, tá? Então isso é ótimo. É exatamente esse movimento acontecendo. Todo movimento como esse, na hora que ocorre essa mudança na característica, né? Tem uma mudança na característica. O movimento antes era bem travado, caindo lateral, mas caindo, e depois ele ficou muito fluido, caindo todo reto e desenvolvendo um movimento para baixo. Nessa mudança de característica, que é exatamente aqui, ó, tem sempre um order block. Cria um order block ali, que é uma região de oferta. Tá? Então essa região de oferta fica ali por natureza desse movimento de ganho de velocidade à direita. Além dessa região natural de oferta que tem ali, que é uma boa região de order block, a gente tem uma região de POI ali também. Região de POI é outra região de oferta, criada por meio desse desenho que o mercado fez aqui. Ó. 1, 2, 3, tá vendo? Puxou bem forte para cima e aí quebrou esse topo. Logo já puxou para baixo e veio quebrando as mínimas. Esse desenho que eu criei aqui agora já é uma estrutura de continuidade baixa, já é outra coisa. E toda estrutura de continuidade baixa cria a região de POI, que é uma região de oferta que fica justamente aqui, que é nessa puxada para cima aqui, ó, da estrutura de baixa, é ali que a gente marca o POI, que é a região de oferta. Então elas estão no mesmo lugar. Tanto uma região de oferta por meio da estrutura de continuidade baixa, quanto uma região de order block criada por meio do ganho de velocidade à direita. Tudo no mesmo lugar. Ou seja, uma baita região de oferta confluente, né? O que seria uma confluência? É isso. Confluência é mais de um conceito apontando que aquela região ela é relevante. Então, esse aqui está exatamente desse jeito. Isso é muito bom. Então, a gente tem uma região de oferta muito forte nessa localização. Mais embaixo dessa região de oferta, a gente tem dois topos de liquidez. Olha o que o mercado fez. Aqui está a região de oferta marcada, né? Esse cinza aqui marcado. Então, o mercado fez 1, 2, 3. Esse movimento de 1, 2, 3 é um BOS que chama. É uma estrutura. Essa estrutura é uma quebra de estrutura, né? BOS. Valida esse topo. Topo de liquidez. Então, toda vez que o mercado faz esse tipo de comportamento e é bem expressivo, igual tá ali, né? Tem que ser expressivo, tem que ser grande desse jeito. Então, ele faz bem grande, né? Um movimento bacana desse, vai ter aqui um topo de liquidez. Valida, né, esse topo. Topo de liquidez significa que aqui em cima dele tende a entrar pressão de oferta institucional. É uma região muito boa para isso. Então, liquidez significa isso. Quando é liquidez de topo, significa que pode entrar pressão de venda institucional, de oferta. Então, é o que a gente tem ali. Não só um topo, que é aqui, como aqui embaixo também tem outro. Tá vendo? Então, aqui a gente vai ter outro topo. Ó. 1, 2, 3, bem expressivo também, criando a mesma coisa. Então, em cima desse topo e em cima desse topo tende a entrar uma pressão de oferta significativa, por conta de ser uma região de liquidez. E também temos lá aquela região fortíssima de oferta. Então, cara, aqui, principalmente aqui, ó, ele vai estar limpando a liquidez desse, do outro, e também pegando na região de oferta. Uma baita região para venda
E aí lá na frente é o que o mercado onde pega. Acabou de pegar lá, tá vendo? Então hoje ele veio aqui, pegou nessa região, veio subindo forte. Esse movimento aqui é um movimento de captura de liquidez, tá? Porque ele foi lá visitar as regiões de liquidez, lembra? Que são os topos. Então esse movimento é um movimento de captura de liquidez. Todo movimento de captura de liquidez que tem perda de qualidade da demanda fica perfeito, que é isso daqui, ó. Se a gente puxar aqui no material didático lá do time da Excelência Trade, tá vendo? Onde a gente tem tudo extremamente detalhado, mais de 800 páginas, com tudo o que tem de mais alto nível no mercado financeiro, tudo por meio de desenhos, tópicos, extremamente explicado por meio das 4 mentorias que você tem acesso dentro do programa de formação e treinamento de Excelência Trade, além do nosso ambiente de prática, né? Onde fica tudo desenhado com antecedência, né? As oportunidades no dia. Mas olha só essa perda de força, pessoal. Isso aqui é incrível, é muito bom. Quando é uma captura de liquidez, é muito bom, tá? Quando não é uma captura de liquidez, já não tem tanto poder assim. Que é aquilo que eu falo com vocês. Comecei aqui falando, inclusive, né? Todo conceito técnico pode ser o melhor que exista. Ele precisa estar dentro de contexto. Ou seja, esse movimento aqui de perda de força que eu vou mostrar para vocês é um ótimo conceito. Quando ele faz parte de uma captura de liquidez. Quando é um movimento que está visitando uma região de presença de oferta fortíssima igual aquela. Aí fica perfeito. Agora, do nada, no gráfico, em qualquer lugar, aí não vai ter o mesmo potencial. Assim como é em qualquer técnica que a gente tenha aprendido em qualquer momento no mercado. Então aqui, olha só, ele vem subindo muito forte, ó, tá vendo? Candles muito cheios, corrige um pouco, fazendo um movimento de baixa, e depois ele volta a subir. Só que ele sobe todo travado, todo agarrado, todo diferente, tá vendo? É quase que o oposto daquele outro que eu mostrei, né? O ganho de velocidade à direita é o oposto disso. Ele vem caindo agarrado, depois cai muito forte. Esse daqui ele vem subindo forte e depois sobe todo agarrado. É uma perda de força. É uma fraqueza latente no movimento de alta. É isso que significa esse movimento de alta. Ó. Então, olha lá, sobe muito forte no início, corrige, depois sobe todo agarrado. Tá 100% idêntico ao desenho lá. Sobe muito forte, corrige e depois sobe todo agarrado. Tá literalmente idêntico ao material didático. Tá vendo? Então tá perfeito. Esse movimento é uma perda de força. E aí ele tá pegando justamente naquela região forte e justamente tá limpando as duas regiões de liquidez dos topos. E a tendência toda fortemente de baixa, lembra? Então, assim, cara, é um cenário de venda ali perfeito. Tá? E aí vem os detalhes, você puxar o RSI, por exemplo, naturalmente vai estar divergente. Né? Divergência no RSI, ó, o preço subindo, renovando o máximo e o RSI já caindo, sem conseguir renovar os máximos, tá vendo? RSI mostra a força relativa dos movimentos, né? Então, mostra que a força relativa já não estava acompanhando a renovação de máxima dos preços. Isso mostra uma fraqueza latente no movimento de alta, tá? De fato, comprovando aquela fraqueza latente que a gente já tinha reparado por conta da própria dinâmica dos preços, né? A própria dinâmica dos candles, o jeito que ele estava andando. E aí entra a oferta, naturalmente, né? Espera-se que entre a oferta e o ideal é esperar que entre. A ideia não é vender nessa região, no escuro, contra o movimento inteiro de alta aqui. Não. A ideia é esperar entrar a oferta. O mercado vem caindo, entra a oferta, e aí ele faz uma estrutura de continuidade baixa, que é o que ele fez aqui, e é o que a gente estava de olho lá no time da Excelência Trade. Inclusive, a gente estava ao vivo nesse estudo aqui, em aula, né? Visualizando essa possibilidade. Ó. O mercado vai vir lá em cima, fazendo a captura de liquidez, tá vendo? E aí vai ter os dois topos de liquidez, ó. Capturou a liquidez dos dois topos, pegou naquela região de oferta. Ela tá para cá, pro canto, mas é justamente lá, tá vendo? E aí vem caindo, igual eu tô falando para vocês. Veio caindo, tem que criar uma estrutura de continuidade baixa. Olha lá, ali para cima. Só vender, vai gerar venda. Lá vai gerar venda, tá vendo? Foi o que eu falei com o pessoal lá no time da Excelência Trade. Então, vem caindo, depois de pegar naquela região, depois de limpar as duas liquidez e cria estrutura de continuidade baixa. Toda estrutura cria a região de POI, que é uma região de oferta, que é o que eu circulei aqui, ó. E onde está circulado embaixo é o ponto de entrada. Então, naturalmente, foi o que ele veio fazendo lá. Em cima do desenho que a gente fez ali praticamente. Ó, ele vem caindo na região e ele fez 1, 2, 3, puxou forte para cima, quebrando o topo, e puxou forte para baixo, quebrando as mínimas. E aí vem os detalhes. Essa estrutura de continuidade baixa ela não está tão nítida. Por quê? Porque esse movimento aqui de 1, 2, 3 está muito imperceptível, né? Ele não está tão legal. Não tá igual normalmente a gente localiza e outros exemplos que eu vou mostrar aqui para vocês vão ver que fica mais nítido. Esse movimento de 1, 2, 3 é legal que ele esteja mais aparente, que tem um topinho aqui um pouquinho mais nítido, para essa puxada para cima ter quebrado esse topo. Então aqui se você joga no gráfico de linhas, por exemplo, você vê que tem, tá vendo? Tem um topinho ali pequenininho, mas tem. E essa puxada para cima quebrou o topo, porque de fato tem, entendeu? Dá para ver aqui, ó. Ó, tá vendo?
Ó, tem aqui o movimento, mas está muito sutil. Aí fica mais arriscado, mas você está vendo o contexto absurdo que tinha de venda aqui? Então não tem tanto problema, né? A tomada de decisão ela vem sempre a partir da soma de pontos. Então a gente tem infinitos pontos positivos para vender nessa região. O único ponto negativo é que o topinho da estrutura de continuidade baixa de confirmação não está tão nítido. Só isso que é o ponto negativo. Tá tudo perfeito. Entendeu? Então ele criou total aqui a estrutura, tá certinho, tá 100% em cima do desenho que a gente fez, era o que ele tinha que fazer, lá tá vendo? A estrutura, que aí nela vai criar aquele POI que eu desenhei ali, ó, que é isso daqui. Vai criar uma região de oferta aqui, ó. Puf, que é o que tá marcado aqui já, tá vendo? Olha lá. Então, região de oferta fica justamente nessa puxada para cima do mercado, que é essa puxada aqui, ó. E aí na hora que volta, você tem venda na região. Olha lá, voltou no pavio mesmo, ó. Um pavio aqui, tá vendo? Bull, testou direitinho a região, stop em cima, bull, desenvolvendo um movimento de baixa explosivo lá para baixo, cenário muito bom. Depois ele veio subindo, criando uma estrutura de compra aqui perfeita também, ó. 1, 2, 3, puxou para baixo, puxou para cima. Essa daqui já tá nítida. O fundo que quebrou já tá nítido nesse caso, ó, que é esse daqui. E aí criou o POI de compra, gerando uma compra aqui também, ó. Stop embaixo, puf, só comprar. Foi embora lá para cima. E aí depois vem fazendo aquele outro cenário que eu mostrei ali para vocês, que foi essa micro compra, também dentro de uma linha de raciocínio como essa. A gente também estava de olho nisso, né? Que seria ele capturar a liquidez embaixo desse fundo micro. Fundinhos assim, pode entrar demanda embaixo deles. Claro que esse aqui está muito micro, então ele não tem tanta relevância assim. Mas a gente estava de olho, tá vendo? Deixa eu mostrar aqui. Olha lá, tá vendo? Na hora que ele visitasse embaixo do fundo, a gente estava de olho em POI de compra. Na hora que ele viesse subindo, ele acabou distanciando um pouco mais para depois vir. Mas veio, e veio subindo, só que não criou nada de compra. Aí ele caiu de novo depois que ele veio subindo e criou. Então ficou bem mais ou menos aqui, apesar de que configurou e gerou um trade de 3 para 1 aqui, né? 3 vezes o risco ali para cima. Até coloquei lá no meu Instagram esse trade acontecendo agora há pouco. Tá lá nos meus stories, tem ouro refinado todos os dias, vale muito a pena me acompanhar por lá também. Todos os dias eu trago essas configurações em detalhes nos stories em todos os mercados, tá? Então olha só, 1, 2, 3, e aí puxa para baixo quebrando o fundo e puxa para cima renovando mais. Estrutura de continuidade alta. Mas é aquilo que eu comecei o vídeo falando. Se você quiser usar isso daqui para qualquer lugar, em qualquer momento, não vai ter o potencial maior que pode oferecer. Isso aqui tem que estar dentro de contexto, dentro das regiões, os lugares que fazem sentido isso aqui se desenvolver. Não é isso aqui em qualquer lugar, a qualquer momento. Nenhuma técnica é assim. Tá? Mas ela, na puxada para baixo, vai criar a região de demanda e a gente tem uma compra aqui. Qual que é o contexto principal desse movimento? A limpa de liquidez embaixo desse fundo? Um pouquinho, mas é muito irrelevante. O mais importante aqui é essa puxada forte para cima, quebrando estrutura. Tá vendo? O mercado faz um movimento de muita intencionalidade na alta e ele quebra estrutura, renova esse topo, tá vendo? Isso é quebrar estrutura, por exemplo. Então é um movimento muito sustentado de alta, com candles muito cheios, mostrando muita intencionalidade, quebrando estrutura. E aí é bom você seguir esse movimento, caso ele traga validações, depois de corrigir normalmente. Então ele corrigiu, ficou aqui dando uma enrolada, mas aí veio subindo e criou validação. É bom você seguir o último movimento de intencionalidade que o mercado gerou. Entendeu? Grava isso. Seguir o último movimento de intencionalidade que o mercado gerou é muito bom. Por exemplo, até então tinha sido essa baixa. Ela tinha sido o último movimento de intencionalidade que quebrou essa estrutura aqui. Seguir ela é muito bom, só que não criou nenhuma confirmação para seguir. O mercado só veio subindo, 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 subindo e já quebrou a estrutura para cima. Agora, se ele tivesse só subido, voltado a cair e viesse validando confirmações de continuidade de venda, seria perfeito para seguir o último movimento de intencionalidade, que é isso aqui. Só que no caso não validou nada de venda, então não tem venda. Ele só subiu mais forte ainda do que tinha caído e renovou o máximo. Então ele fez quebra de estrutura para cima. Agora o último movimento de intencionalidade é esse daqui. Aí na hora que ele corrige, aí enrolou um pouco, mas na hora que ele vem subindo de novo, ó, tá vendo? Ele vem criando validação e aí você está seguindo o último movimento. Entendeu? Então isso é bem importante também, isso faz muita diferença e ajuda demais. Agora vindo aqui no outro ativo, olha que interessante essa movimentação, pessoal. Esse cenário aqui contextual está bem legal também. Aqui a gente vê uma configuração onde o mercado, olha só, deixa eu vir aqui no 15 minutos para vocês verem o contexto de forma geral desse cenário. Olha, aqui o que a gente vê é uma movimentação onde o mercado veio limpando liquidez embaixo desses fundos, ó. Fundo, 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 fundo. Tá vendo que tem um monte de fundinho aqui próximo? Isso vai criando uma espécie de nível de suporte. Aqui, ó. Tá vendo? Tem uma espécie de nível de suporte.
Sempre embaixo de fundos nivelados, nível de suporte assim, vai ter liquidez. Então, principalmente embaixo dessa linha aqui marcada, tá vendo que tem uma linha aqui? É uma linha de liquidez, embaixo tem liquidez. De demanda, pode entrar uma demanda institucional nessa região. Compras institucionais fazendo o mercado subir, por exemplo, depois que ele visitar aqui. E aí ele veio caindo, visitou essa região. Logo embaixo dessa região tinha um gap aberto, tá vendo? Esses buracos na negociação, esses gaps, normalmente são fechados, principalmente quando o mercado vem se aproximando deles. Então, aqui foi isso. Ele entra na região de liquidez, pode entrar demanda, mas como tinha esse gap embaixo, ele vem buscar um pouco mais profundo, fecha o gap direitinho, ó. Olha como é que ele veio fechar o gap perfeitamente. Olha o fechamento de gap aqui. Ó, posso até marcar assim. Ó, olha lá. Fechou milimetricamente, praticamente, ali, o cenário. Fechou o gap. E aí sim ele veio sentindo demanda. Entendeu? E aí você vai vendo os movimentos. Essa movimentação de baixa, no caso, é uma captura de liquidez. Igual aquele outro movimento que eu mostrei para vocês agora há pouco. Só que aquele lá era na alta, né? Agora é na baixa. Uma captura de liquidez como um movimento de baixa. E aí vem fazendo parecido com aquilo. Ó. Caiu muito forte no início, corrigiu e depois veio caindo bem mais agarrado. Não tão bonito igual aquele outro, né? Mas um pouco. Você consegue ver um pouco esse movimento aqui, tá vendo? Como é que ele vinha fluido, corrigiu e veio caindo bem mais travado, justamente na captura de liquidez. É um pouco daquilo, não tão nítido, mas é um pouco daquilo. E aí entrou demanda, que é o mais importante. Realmente ele veio subindo. E nessa subida ele fez isso daqui, ó. 1, 2, 3. Movimento de 1, 2, 3 cria o quê? Liquidez. Só que quando é 1, 2, 3 para cima, vai criar um fundo de liquidez. Diferente daquele outro cenário que criava um topo de liquidez, porque 1, 2, 3 era para baixo. E aí valida topo de liquidez. E aí aquilo que eu tinha falado com vocês, topo de liquidez aqui em cima é uma região que pode entrar pressão de oferta. Fundo de liquidez é uma região que pode entrar pressão de demanda. Beleza? Então, aqui embaixo é uma região que pode entrar demanda. E aí o mercado vem, visita a região, está capturando liquidez na região, pode entrar demanda a qualquer momento. Tem até uma regiãozinha de demanda aqui, mas ele está meio que por ali nela, né? Não é uma região que vai validar a compra de forma alguma. Toda região que o mercado deixa, por exemplo, deixou aqui a região de demanda. E aí ele foi embora lá para cima. E agora ele veio testar a região, isso aqui precisa de validação. Não existe compra em regiões de demanda assim. Compra em região de demanda é logo em seguida que validou, entendeu? Criou a região de demanda aqui, ele já testa na hora e já gera compra. Se ele distancia para depois vir, aí já precisa de validação, precisa validar, senão não faz sentido. Então, o mais importante aqui não é a região de demanda, é o fundo de liquidez. E aí, vindo aqui no tempo gráfico micro, olha só, o mercado está lá capturando a liquidez, pode querer começar a subir a qualquer momento, começa a subir de fato, ó, veio esticando, ficou aqui andando de lado, né, enrolando, criou uma estrutura de acumulação, inclusive. Esse aqui é um processo acumulativo de Wyckoff, né? Uma estrutura de compras institucionais sendo desenvolvida justamente na captura de liquidez. Mas isso aqui, entre aspas, é o de menos. O mais importante é ele começar a reagir de maneira sustentada, sentindo a demanda na liquidez, que é o que a gente estava de olho aqui no time da Excelência Trade. Ó. Olha lá. Tá vendo? Ele captura a liquidez e vem subindo. Na hora que ele começar a subir bem, sentindo demanda, a gente quer ver a estrutura de continuidade alta. E aí é só comprar no POI. Tá vendo? É o que está ali. No caso, ele veio de fato subindo bem aqui, ó. Veio desenvolvendo a movimentação. Aqui ele já tinha tentado subir um pouco, mas não criou nenhuma estrutura tão boa, né? Ele tentou criar algumas aqui, muito feias, muito travadas, sem conseguir fazer 1, 2, 3 direitinho. Tá vendo? É meia-noite, tá vendo? Na verdade, é meia-noite que ele desenvolveu isso daqui. Não tá legal. Tá vendo? Ele não faz 1, 2, 3, ele trava de lado, ó. E depois vai, aqui é a mesma coisa, tá vendo? Ele não faz 1, 2, 3 para quebrar o fundo. Ele faz agarrado, nivela os topos. Não tá legal. Ali mesmo, aqui que ele foi disparando de fato. E aí ele criou uma estrutura de continuidade aqui. Bem esquisita também. Mas aqui ele fez 1, 2, 3, renovando o topo. Puxou para baixo, quebrando o fundo. E puxou para cima, renovando o máximo. Que ele criou direitinho. A estrutura de continuidade. E aí a gente vai ter o POI. Região de demanda. Se voltar para testar ela rápido, a gente vai ter uma compra na região para aproveitar o movimento de alta. Tem que voltar agora para testar, entendeu? Não pode distanciar muito, senão já não faz mais sentido. Voltou muito rápido, então perfeito. E aí gera toda uma compra explosiva lá para cima, que faz todo sentido. Então esse cenário aqui também está muito bom.
né? Ainda mais por causa da estrutura de acumulação que no final das contas se desenvolveu aqui, que é uma estrutura de compras institucionais com várias características disso ainda, fica melhor ainda o cenário, né? Porque aí na hora que ele sai da estrutura lateral ele vem criando, a dinâmica normalmente é essa mesmo. Muito bonito. O cenário aqui também, esse ativo que é o SHA-USD. Então, bem certinho aqui a configuração, muito boa, muito bem desenvolvida. Então, esse tipo de cenário são cenários onde os conceitos aparecem dentro de contexto e aonde o todo está favorecido, né? Um conceito de cá, um conceito de lá, o mercado vai construindo uma narrativa e você vai tomando decisão em cima dessa narrativa, que é o contexto que ele está construindo. Basta você estar identificando isso com os olhos certos. Isso faz muita diferença, pessoal, porque realmente você ficar ali, cara, operando às cegas, pegando conceitos aleatórios e colocando em prática, que é o que 99% das pessoas fazem, não vai encaixar, tá? A parte técnica, isso é o mais importante. Agora a gente sabe que o trade, o mais importante de tudo, de fato, é você alinhar a parte de mentalidade, comportamento e desenvolver as habilidades corretas, né? Porque o que gera resultado no mercado é a experiência que você cria ao longo do tempo, tá? Isso é muito importante também. Fechou? Pessoal, vamos juntos. Entra no nosso grupo do Telegram. O grupo tá aqui embaixo, é um grupo gratuito, tá cheio de conteúdo legal por lá. Me siga no Instagram, tá aqui em cima o Instagram lotado de conteúdo também nos stories, todos os dias, vale muito a pena acompanhar. Qualquer dúvida que tiver pode me chamar, vamos juntos. Fui, valeu!